Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa da série especial Meu Filme de Cabeceira. O meu convidado hoje é o crítico de cinema, professor, roteirista e diretor de cinema Arthur Tuoto. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, Marden? Muito feliz de estar aqui para conversar sobre cinema com você. E qual é seu filme de cabeceira? Olha, eu tenho acho que vários, mas acho que um especial é O Limite do Mário Peixoto. Acho que é um. Foi talvez um dos primeiros filmes assim mais experimentais que eu vi e que me marcou assim bastante, sabe? Principalmente porque ele meio que junta um aspecto experimental com uma questão narrativa, que é uma coisa que me interessa muito, tanto como quanto cineasta, como também como crítico de cinema, sabe? Ó, Limite é um filme, é o único filme do Mário Peixoto. Ele fez esse filme quando tinha 22 anos de idade ainda, muito novo, mais novo do que o Orson Welles quando fez o Cidadão Kane. Sim, E é um filme marcante, não só dentro da história do cinema brasileiro, um filme que já está com 93 anos do seu lançamento, ele foi lançado em 1931. Mas é um filme, mesmo para o padrão de hoje, é um filme que continua muito ousado, né? Muito inventivo, muito experimental. Eu conhecendo os teus trabalhos como diretor, até consigo identificar a razão de você ter esse carinho especial pelo Limite. Eu, que sou um pouquinho mais velho do que você, eu vi pedaços hum, do Limite há mais de 40 anos, você não era nem nascido, num cineclube. Muito tempo depois, eu vi a versão restaurada, que foi restaurada pela Cinemateca Brasileira e por um instituto lá de Roma, eu acho que é de Bolonha, na sim, Itália, de sim, qualquer maneira. esse mesmo. E sobre a coordenação do Martin Scorsese. E essa versão Até saiu pela pela, Criterion, né, pela essa Criterion, aham, restauração. saiu Uhum, naquela caixa do. Porque tem uma série especial na Criterion que é coordenada pelo Scorsese, chamada World Cinema uhum. Project, onde ele lança em Blu-ray filmes que fazem parte desse pacote, não só de filmes norte-americanos, mas principalmente de filmes de vários lugares do mundo. Nessa mesma coleção saiu, de filme brasileiro, saiu o Limite e saiu o Pichote, do Babenco. E tem Não, e o filmes pior é de muitos que lugares. a primeira vez que eu vi o filme foi em VHS, sabia? Foi, acho que, Foi sabe, lançado pela Globo, antiga Globo, não, eu não Globo sei, Vídeo, Globo porque Vídeo. porque foi uma cópia do Fernando Severo, sabe, que é de Curitiba. Que Uhum. eu tinha aula com o Severo, aí ele mostrou o filme inteiro, assim, numa sessão lá na IC, e foi VHS. Foi acho que 2004, acho que isso faz tempo. Aí depois que eu fui ver também a cópia restaurada, em alta definição, né, tudo Uhum. bonitinho e tal. Mas desde a primeira vez VHS, mesmo sendo em VHS, já foi, assim, bastante marcante mesmo. Que eu acho que mesmo que ele vá assim dialogar com tendências de vanguarda, acho que ele tem uma conversa bem interessante com aquela geração francesa dos anos 20, né? Com a, talvez com a Bel Gance, com a Cadulac, com o Jean Epstein, aquela geração mais impressionista, acho que ele tem uma conversa forte com isso, mas mesmo assim acho que ele vai além, sabe? Na questão, principalmente, é, de dialogar com aspectos mais alegóricos e experimentais e também com aspectos mais clássicos e narrativos. Acho que ele propõe uma mistura nisso que é realmente só dele, assim, sabe? Eu percebo que além de dialogar com todos esses artistas aí que você mencionou, eu revi esse filme há bem pouco tempo, mais ou menos uma semana, por conta até da nossa conversa hoje, e eu percebi também alguns elementos no filme, não todos, mas tem alguns elementos no filme que me lembraram a Aurora do Murnau. Uhum. Algumas passagens, principalmente aquela sequência no barco, né? Que, para quem não conhece a história, vai ter spoiler aqui, mas nada que não impeça que você veja esse filme.
você acompanha a história, se é que podemos chamar É uma assim, situação, né? uma Uma situação, né? situação, Uma né, de história. três É. pessoas, duas mulheres e um homem, e estão num barco, e aí começam a lembrar de situações pelas quais elas passaram, e o limite do título, simbolicamente, é o limite da vida daquelas pessoas. Elas chegaram no limite. E a partir daí, com imagens que é um prato cheio para qualquer estudo semiótico, você vai Nossa, concordar. totalmente. É, É. é algo assim fabuloso para quem quiser destrinchar e dependendo da bagagem que a pessoa tenha, do repertório, vai ter inúmeras interpretações possíveis. O filme trabalha essas imagens, a forma como essas imagens são enquadradas também. Tem todo uma experimentação que, para mim, mesmo passado mais de 90 anos, continua bastante atual e bastante impactante. Eu acho que uma coisa importante é que muito disso parte não só do Peixoto, mas também do Edgar Brasil, né? Foi o fotógrafo, né, do filme e talvez seja aí o maior ou um dos grandes fotógrafos brasileiros. Ele foi fotógrafo do Humberto Mauro, então ele já tinha assim uma veia, o Brasil, acho, que conversava com obras de tom mais convencional, ao mesmo tempo que estilizava aquilo. Acho que o próprio Ganga Bruta é assim, é muito claro nesse ponto, que é um trabalho que o Brasil também fotografou, né? Que ele conta ali uma história, tem uma coisa narrativa assim, você entende que é comum, mas tem momentos de crises dos personagens que rola assim uma questão na fotografia mais experimental. Ele coloca brilhos, ele faz planos gerais assim muito estilizados. Então assim, acho que foi assim a junção perfeita assim do Peixoto, que era um cara que morou em Paris, tinha todo um referencial muito forte da época, das vanguardas, com esse conhecimento mais técnico e essa criatividade do Edgar Brasil, sabe? Foi uma coisa assim perfeita, eu acho. Não, e você falou dos planos que o filme vai compondo, né? Alguns planos gerais, mas assim, de repente, ele parte para um detalhe, né? Tem Sim. momentos lá que você percebe que a câmera está bem aberta, você tem uma visão bem grande do espaço que a personagem está percorrendo, e de repente a câmera vira assim de lado e dá um foco num detalhe de uma florzinha que está plantada no muro da rua por onde ela está passando. Eu acho que isso remete muito àquele conceito da fotogenia, sabe? Que acho que foi o Louis Deleuze que começou a falar sobre isso, né, na França, nos anos 20, que seria essa qualidade fascinante da imagem por si só. Ou acho que o Deleuze ele define fotogenia como a imagem majorada pelo movimento. Então é quando a imagem ela se torna fascinante através do movimento que o cinema causa. Então é um pequeno gesto, um pequeno detalhe, um pequeno olhar já vai se tornar muito marcante devido a esse aspecto aí fascinante da fotogenia, né? Que eu acho que o Peixoto tinha também, eu acho que uma bagagem teórica também bem interessante sobre isso, eu acho. Então, acho que ele era, apesar de ser um trabalho com experimentações, ele também acho que é uma espécie de estudo de linguagem bastante consciente do seu tempo, sabe? É algo que é bastante perceptível vendo o filme, que há uma grande dose de experimentação. E é uma experimentação que não se resume ao experimento pelo experimento. Ele tenta fazer daquela experimentação alguma coisa, eu não diria narrativa no sentido mais clássico da palavra,
Mas não é como não, o que eu quero dizer é que não é aquela coisa que está lá como se fosse assim um efeito por um efeito, tipo assim, olha como eu sou Sim, inteligente, como eu sei movimentar a câmera, como eu sei não é fazer isso, gratuito, né? aquilo. É, não é nada gratuito, era essa palavra que eu queria Uhum. encontrar. É algo que está bem incorporado àquela trajetória daquelas 3 pessoas que ele nos propõe a acompanhar. É que muitas vezes, quando a gente fala de filme experimental, né, a pessoa pode achar que é só uma obra que tem piração e acabou. E que, Aham. assim, por ser experimental, o trabalho não vai ter um rigor. Mas, assim, acho que é o oposto completo disso. Você pega um filme do Lynch, por exemplo, ou qualquer outro cineasta mais experimental que faça narrativas. Você pode não ter uma evolução convencional, mas tem uma evolução sensorial que é muito bem definida e que é muito precisa, sabe? Não é só uma inspiração jogada de modo aleatório. Ele vai te encaminhando através de ambientações, de sensações que vão meio que te levar, assim, a um lugar. E mesmo que não exista, assim, uma, digamos, profundidade psicológica muito evidente dos personagens, eles são meio que figuras que estão ali vagando. A questão estética e experimental, acho que ela vai gerar essa profundidade mais existencial, né? Mesmo que não exista uma profundidade psicológica, didática, acho que a imagem vai suprir, sabe, esse lado. É, até porque o filme não tem diálogos, né? É um filme mudo, já existia o som na época, mas a história não é contada com a utilização desse recurso, com o recurso do som. Mas você usou uma palavra que, para mim, resume bem a experiência que é assistir a um filme como Limite. É algo sensorial, é algo que mexe com a tua visão, com os outros sentidos, no sentido de propor algo diferente, não ficar naquela coisa assim: "Ah, esse brinquedo é legal, veja como eu brinco legal com esse brinquedo". Não, não vou dizer que é um filme fácil, mas também não é um filme hermético, fechado, que demanda algo assim, um conhecimento superior, acadêmico, para poder entender. E ele te pega justamente por essa questão, ao meu entender, da sensação, de experimentar o que ele quer transmitir pelas imagens, pela forma como essas imagens vão sendo desencadeadas, e são imagens que remetem a sensações em última instância. Também acho que ele é, claro, não é um filme fácil, mas eu acho que ele é bem dinâmico, assim. Eu não acho um filme chato, Não, por ele não é exemplo. parado Porque de tem, forma alguma. sim, então, porque tem trabalhos experimentais que são chatos, são parados, tem planos longuíssimos, são mais difíceis. Esse, assim, ele é difícil pela questão, talvez, de ser mais uma situação e não ser uma história, mas assim, as imagens eu acho muito ágeis e muito dinâmicas. E a questão do som é interessante que eu acho que foi o Nelson Pereira que falou sobre o limite. Ele, ele disse que o limite seria o que o cinema fosse caso ele ficasse mudo, mas continuasse evoluindo, sabe? Como se ele fosse um filme fora dessa evolução do cinema e por isso ele seria tão paradigmático, sabe? Ou tão especial, né? Porque tem um documentário sobre o filme, né? Eu acho que uma entrevista do Nelson Pereira ele falou isso, que eu achei bem revelador, assim, do filme. Eu acho que esse documentário, eu acredito que seja esse, um documentário dirigido pelo Sérgio Machado, não Sim, é? sim, é esse mesmo. Eh, deixa eu ver se eu consigo lembrar o É nome onde a do Terra filme. acaba, algo Onde a assim? Terra Acaba, É isso, né? exatamente. É um belo documentário que, infelizmente, é difícil encontrar hoje. Ele chegou a ser lançado em DVD pela Videofilmes, É, pelo de filmes. mas hoje, em streaming, dificilmente você vai encontrar. E também é um filme que
com o fechamento das locadoras, é difícil de você locar. Mas quem conseguir por outros meios ou encontrar alguém que disponha da mídia física, né, é um belo documentário onde é como se fosse, assim, um guia para se mergulhar no limite. Eu até falo nesse filme que o Peixoto depois tentou fazer um filme, né? Acho que chegou a gravar cenas. Acho que a Carmen Santos ia produzir um filme novo dele. Aí ele gravou cenas, mas parece que ele era tão perfeccionista e começou meio que a achar motivos para parar de filmar, sabe? Então rola essa lenda de que ele mesmo se sabotou para não fazer outro filme e para meio que ficar com esse filme único, como se fosse uma lenda, como se fosse um filme bom, uma lenda e acabou, sabe? Então, assim, rolam teorias, né, de por que ele nunca mais filmou também. Pois é, e aí isso que você falou é bem curioso também, porque me lembrou de uma história em relação ao filme. O filme é exemplo de Cidadão Kane, que foi feito 10 anos depois, quando do seu lançamento foi meio que esnobado, meio que É, passou sim, foi batido. esquecido. Ele foi adquirindo essa áurea de culto, de um filme clássico, de um filme importante, de um filme fundamental, como muitos defendem, depois, né, quando ele foi reavaliado, quando se ganhou uma certa distância temporal, o que de antemão já coloca o filme como um filme que estava adiante do seu tempo. É um filme que quando chegou, eu acho que muita gente que o viu na época do lançamento não entendeu o que é que ele queria com aquela história. Então foi preciso que outras pessoas bebessem dessa fonte ou fizessem trabalhos nessa linha para que eles passassem a dar o devido valor ao filme e ele se tornar o que ele se tornou hoje, né? Um dos grandes clássicos do cinema nacional e do cinema mundial também, uma vez que ele é um filme reverenciado por grandes cineastas de vários lugares do mundo, né? Também acho que o Peixoto também, ele tem também, né, histórias que ele tentava criar um certo ar, assim, de obra grandiosa ao redor do filme. Aí tem uma história que ele forjou uma carta do Eisenstein elogiando o filme dele, sabe? Ele era cheio de coisas, assim, para tentar fazer o troço acontecer, sabe? De Ele um jeito parecia ser ou um de grande outro. marqueteiro, né, Arthur? Sim, não, nesse ponto sim, né? Nossa. Além de ser um grande artista, claro. Aham. Queria ouvir mais sobre a tua relação com esse filme. Você falou que esse filme te foi apresentado pelo Fernando Severo, você teve aula com ele, assistiu a primeira vez numa cópia em VHS. Como foi tua relação a partir daí com esse filme? De que maneira ele mexeu contigo e transformou a tua visão como crítico, como professor, como cineasta? Então, quando eu assisti, nossa, eu tinha acho que 17 anos. E apesar, na época, né, eu já tá na IC e já tá ali extra no cinema, eu não tinha muito bem um norte no cinema, sabe? Eu tinha filmes que eu gostava, eu queria fazer filmes, mas eu não sabia ainda que tipo de filmes eu queria fazer. Então, acho que talvez a principal influência pessoal foi essa, foi mostrar essa possibilidade de que era possível fazer filmes em que existia mais uma certa experimentação estética do que uma questão narrativa ou do que uma questão mais convencional. Porque na época eu não tinha tantas referências de obras mais experimentais. Eu lembro que na época eu gostava muito do Tarkovsky e eu até quase escolhi para hoje falar do Tarkovsky do Espelho, que também é outro que eu gosto muito. Mas acho que esse foi até mais definidor na questão de mostrar essa possibilidade do experimental, essa possibilidade da pesquisa de linguagem como uma obra fechada. Porque quando você faz cinema, isso não chega a ser muito bem expressado ou muito bem divulgado. Acho que somente alguns professores
que vão te mostrar obras experimentais, ou que vão assim, te incentivar nesse ponto. Acho que e o ponto diferencial, acho que do Severo, principalmente, é esse, e, e o filme, por isso, acho que me influenciou muito, eu acho, o filme. Por definir a minha visão em termos de carreira mesmo, sabe? Não, e a gente até, você lembrou do Severo, a gente falou sobre ele e tudo, e eu já anotei aqui, eu vou convidar o Severo para conversar Ah, comigo sobre o filme convide de mesmo. cabeceira dele. Eu Sim, acredito que vai ser algum filme do Visconti, mas vou deixar isso por conta dele, a gente vê isso depois. curioso. Sim. E você citou o Tarkovsky. Eu consigo enxergar na obra do Tarkovsky muito de O Limite. Não sei dizer se Tarkovsky chegou a ver O Limite ou tudo, mas de qualquer maneira, a escola do Tarkovsky, de uma certa maneira, bebeu da mesma fonte que talvez o Mário Peixoto tenha bebido, ou pelo menos esse gosto pelo experimento, pela literatura, pela poesia, pela maneira como movimenta a câmera, pela questão bucólica, que também é muito presente na obra do Tarkovsky, assim como é também na obra do Humberto Mauro. Aí remeto ao Edgar Brasil, que você citou, que foi o fotógrafo de Limite, trabalhou também com Humberto Mauro. No fundo, eu acho que isso tudo está meio que conectado, se não por alguma fonte em comum, mas em última instância, pelo mesmo sentimento na forma de contar histórias visualmente. E também, acho que por uma questão, assim, da, de partir de um cinema em que a imagem atua como um elemento encantador, sabe? Porque acho que muito da tradição soviética dos anos 20 não vai tratar muito disso, né? Vai tratar mais de um lado da imagem mais apelativo em um ponto, qual o termo? Num ponto mais emocional, mais do pathos, mais da dialética do Eisenstein, e não tanto a partir dessa linha francesa que trata a imagem a partir desse elemento encantador, fascinante, sonhador. Então acho que talvez o Tarkovsky até ele remeta mais, né, aos franceses dos anos 20 do que aos soviéticos, né? Uhum, Dos anos 20, né? Porque acho que. E também é um tipo de experimentação que eu acho que passa muito por por um aspecto até mais, entre aspas, primitivo do cinema, sabe? Não sei se a palavra seria essa, mas, por exemplo, um diretor francês contemporâneo como o Philippe Garrel também vai para esse lado, sabe? Especialmente ali na fase mais experimental dos anos 70 dele, de, de partir de situações que são situações meio que oníricas, meio que fantasiosas, e basear a obra num certo fascínio das imagens e também da construção de tais imagens através da película, através da película exposta, através de uma questão assim mais material e artesanal, sabe, do cinema. Acho que se pegassem mais cineastas, acho que o Felipe Garrel também vai dialogar assim uhum. bastante com esse lado mais experimental, fascinante e também primitivo da imagem, sabe? Pois é, aí isso, você falou da França, e isso me remeteu também, e é contemporâneo do Limite, que são os cineastas da chamada Escola Realista Poética Francesa, ou Realismo Poético Francês. Uhum, E aí eu me lembrei de dois nomes em particular que eu vejo muitos elementos que dialogam com o limite, que são os filmes do Jean Vigo e os filmes do Marcel Carné. São dois cineastas dessa época, finalzinho dos anos 20, anos 30 do século passado, que tem uma obra que consegue apresentar elementos experimentais, conseguem tratar de situações, como você bem frisou,
no caso de Limite, e que tem um apego no sentido assim, de um tratamento mais apurado com a imagem, com o diálogo, porque eles também exploraram muito a parte do roteiro também, e são contemporâneos do Peixoto, né. Acho que essa geração do realismo, ela é uma geração que ficou assim, no meio termo, assim, literalmente, entre a fase impressionista dos anos 20, que era mais experimental e mais ligada na fotogenia, e a fase da Nouvelle Vague que vem depois. Então me parece que eles, tanto o Carnet como o Jean Vigo, eles vão dialogar com as duas coisas, com essa questão mais fascinante e experimental dos anos 20, como também com a questão um pouco mais urbana, mais moderna, e até quase documental, entre aspas, dos anos 50 e 60, do Truffaut, do Godard e da cara do cinema. Então, é interessante como tem até uma espécie de, entre aspas, né, evolução, assim, nesse ponto, assim, do cinema francês, né? Que eles começam mais experimentais e narrativos, aí fica um pouco mais narrativo, e aí com o moderno parece que isso meio que explode e rola uma junção assim completa, né, Uhum. de Uma tudo nova e onda. isso, e a coisa para de também de evoluir de modo tão linear assim, né? Então, Arthur, a gente está chegando ao fim da conversa. Quem quiser saber mais sobre você, acompanhar teu trabalho, você está com um filme lançado há pouco tempo, há pouco mais de um mês. Esse filme vai ser disponibilizado em alguma plataforma, ou foram os sussurros que me mataram? Fala um pouquinho dos teus trabalhos e onde as pessoas podem te acompanhar como crítico, como professor, como cineasta. Então, como crítico, acho que o ideal é me seguir no Instagram, instagram.com.br Arthur Tuoto, no Letterboxd, letterboxd.com.br Tuoto, e no meu site, arturtuoto.com. Eu escrevo desde obras mais contemporâneas a trabalhos mais clássicos, históricos. No meu Instagram também, eu tenho informações dos meus cursos. Eu tenho um curso de crítica e um curso de cinema. Então, esse filme que você citou, né? Ele foi meu primeiro longa de ficção. Ele chegou a ficar em algumas salas de cinema no começo de maio. E assim como o Limite, talvez, ele é um trabalho experimental, mas ao mesmo tempo narrativo. E, por enquanto, eu não tenho, né, informações da onde vai estar disponível, mas quando eu souber, eu vou comentar no meu Instagram lá, com certeza. Então, obrigado pela essa conversa, pela dica. Eu vou chamar o Severo para um bate-papo também. E até o próximo Cinemarden. Vamos entrar para a história.